A paz do Senhor, irmãos, estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Neste trimestre estamos estudando as lições bíblicas que tem como tema a Igreja Eleita. Hoje nós iremos fornecer alguns subsídios da lição 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Antes de iniciarmos nossa aula, meus irmãos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha, ative o sininho para você receber em primeira mão as nossas aulas de subsídio. E não esqueça, na descrição desse vídeo temos um teste online e também colocamos disponível também um arquivo em PDF do teste para os irmãos que assim desejarem imprimir. Amém? Texto áureo da nossa lição encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Amém? Então vamos lá, meu irmão. O primeiro ponto da nossa lição fala a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro ponto, nossa condição anterior. Então, meus irmãos, nós sabemos que almas não regeneradas, aquelas almas que não foram regeneradas ainda pelo poder do Santo Espírito de Deus, pelo sangue de Cristo, estão mortas. Estão mortas em quê? Estão mortas em ofensas e pecados. Todos que estão em pecados estão mortos. Sim, em ofensas e pecados. O que pode significar todo tipo de pecado habitual e vigentes, pecado do coração e da vida. Ou seja, meus irmãos, o pecado é a morte da alma. Sempre que o pecado prevalece, há uma privação de toda a vida espiritual. Os pecadores estão mortos, sendo destituídos dos princípios e poderes da vida espiritual. Eles estão separados de Deus, que é a fonte da vida, e eles estão mortos de acordo com a lei, como malfeitor condenado, que era considerado um homem morto. Então a nossa condição anterior é essa, porque esse primeiro ponto da lição, a gente vai tratar da nossa antiga natureza, que era o quê? Uma antiga natureza que estava o quê? Mortas em ofensas e pecados. Ponto 2. Nossas ofensas e pecados. Então, atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui neste versículo 2 do capítulo 2. Ele fala em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então, estávamos, meus irmãos, condicionados a uma peregrinação sem destino certo. Estávamos sob o domínio do espírito do mundo e andávamos segundo a vida deste mundo, isto é, nos conformávamos com a corrente da vida pecaminosa deste mundo. Então a expressão segundo o curso deste mundo aparece com um sentido mais claro em outras traduções como seguindo o espírito deste mundo. Esta segunda expressão nos dá a ideia do mundo como inimigo de Deus. Isto é, não o mundo físico, mas o mundo como sistema espiritual satânico. A palavra mundo no grego é cosmo, que significa sistema de coisas ou governo. Em relação ao mundo influenciados pelos poderes satânicos, caracteriza os homens inconversos sobre o seu domínio. A palavra curso dá o sentido de sistema no original grego. Por outro lado, quando lemos segundo o curso deste mundo, o apóstolo quer fazer-nos entender como sendo um conjunto de ideias e tendências
que marcam cada época da história do homem. Também a influência do século sobre a vida dos homens representa o mundo em suas manifestações práticas. Então, outro sentido que eu posso dar também a essa palavra curso é carreira, ou seja, a manifestação do sistema satânico, mundo, sobre a vida dos homens que seguem o seu próprio caminho. Neste mesmo ponto que fala de nossas ofensas em pecado, o autor separou essa parte que eu falei, que é andaste segundo o curso deste mundo, e também ele fala andaste segundo o príncipe da potestade do ar, porque esse segundo ponto ele dividiu em 3 pontos ali. Então, o segundo ponto do segundo tópico fala andaste segundo o príncipe da potestade. Isso é uma sequência do versículo 2, porque o versículo 2, como eu li anteriormente, começa como? Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Foi o que eu falei agora há pouco. Segundo o príncipe da potestade. Então, a sequência do versículo 2 mostra a força que impele a manifestação do mal, quando afirma que o curso deste mundo... É como se tivesse um parênteses ali. O curso deste mundo, parênteses, segue segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, logo, entendemos que existe um causador da manifestação do mal. Existe um causador da manifestação do mal. E este é o diabo, que é identificado como o príncipe das potestades do ar. E como o espírito da desobediência operando nos homens inconversos, conforme está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 6. Então, sua missão é de subjugar os homens e insurgi-los contra Deus através da desobediência, que é uma forma de rebelião contra o Senhor e Criador do homem. Todas as formas contrárias ao espírito da desobediência glorificam a Deus. Entenderam, irmão? Todas as formas contrárias ao espírito da desobediência glorificam a Deus. Por isso, Satanás usa seus aliados, que são os espíritos caídos, para impelirem as almas à satisfação da carne, com o fim de impedir que elas comunguem com Deus. Então, a atuação do poder do pecado é detida pelo poder da obra redentora de Cristo. Então, esse poder do pecado, ele é detido pelo poder do sangue de Cristo que foi vertido ali no Calvário. E para passarmos para o próximo tópico da lição, o autor também fala que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se encontra lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando o apóstolo Paulo aqui está falando fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele está apresentando a razão porque andávamos segundo o curso deste mundo. Observe que é uma continuação. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sabe por que vocês fazem isso? Porque vocês andam segundo o curso deste mundo. Então, meus irmãos, a fonte do mal dentro do pecador está em sua natureza pecaminosa. É essa natureza pecaminosa que obriga ou subjuga a vontade do homem a obedecer às inclinações da carne. O termo carne, meu irmão, aqui denota o ser moral do homem, dominado pelo pecado. A vontade da carne, quando o apóstolo Paulo fala, está denotando que é o quê? É o ser moral do homem, que é dominado pelo pecado. Os apetites da nossa carne, corpo físico, sob o domínio das concupiscências, somente são satisfeitas mediante a busca e realizações desses desejos. Então, a carne física é inconsciente. E o que a torna pecaminosa e desequilibrada são os desejos da natureza pecaminosa dominante.
Porque a própria Bíblia fala, o corpo sem a alma, ele morre. Então, é como eu estou falando aqui, que a carne física, ela é inconsciente. A nossa carne é inconsciente, porque o que torna ela pecaminosa e desequilibrada são os desejos da natureza pecaminosa dominante, que o homem caído está à parte de Deus. Então, o homem, em seu estado natural, vive segundo os desejos da carne. Esses desejos, alimentados no interior, transformam-se em vontade, e essa vontade, sob o domínio da natureza pecaminosa, torna-se vontade da carne e dos pensamentos. Então, o pecador não consegue dominar esses desejos da carne e dos pensamentos, senão pelo Espírito Santo e depois da obra da regeneração. Depois da obra da regeneração, aí sim, o pecador que se converteu a Cristo Jesus, ele sim consegue dominar esses desejos, tanto da carne, quanto os desejos do seu pensamento. Ponto 2 da nossa lição, fala vivificados pela graça. Primeiro ponto fala alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Observe que a expressão "mas Deus", que é riquíssimo em misericórdia, isso se encontra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4. É uma sequência aqui do capítulo 2, que, se os irmãos perceberam, nós estamos estudando e comentando, seguindo o raciocínio elencado pelo autor da lição bíblica. Então, o versículo 4 do capítulo 2 de Efésios fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou. Observe, meu irmão, que essa expressão, quando está falando mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, observe que isso nos dá uma visão maravilhosa do novo estado espiritual daquele que aceita a obra de Cristo em sua vida. Neste versículo está em destaque a riqueza da misericórdia de Deus e a grandiosidade do seu amor. Irmão, se os irmãos lerem nos versículos 1 ao 3, que nós estudamos agora há pouco, eu comentei agora há pouco, fala do quê? Da triste condição de pecado da humanidade. Fala a condição que nós estávamos, que é o primeiro ponto da lição. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Mas agora, o que o apóstolo Paulo faz? No versículo 4, ele mostra Deus entrando em ação em favor dos que buscam a sua misericórdia. Então, o que acontece? Ele interrompe a história com suas palavras iniciais do versículo. Mas Deus, porém Deus. Então, Deus ali interrompe aquela história deste homem que estava morto em ofensas e pecados e começa agora a intervenção divina em favor da humanidade. Claro que isso sempre esteve no plano de Deus, bem antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Então ele resolve o que? Abrir os mananciais de sua misericórdia para os homens. A palavra misericórdia, meus irmãos, tem um significado bem mais rico do que aquele que comumente conhecemos. É uma palavra composta de duas outras do latim, misericordias, que respectivamente significam miseri significa miserável e cordis coração. A interpretação que resulta da junção dessas duas palavras para formar a palavra misericórdia, sabe o que é, meus irmãos? É colocar um miserável num coração. Assim fez Deus através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo miserável e o colocou no seu coração. Isto é a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, a natureza divina é de amor e justiça. Há um profundo desejo no coração de Deus de que todos, eu gosto de enfatizar isso bastante, porque o desejo de Deus é de que todos os homens sejam salvos e restaurados, a fim de que o seu elevado propósito para a humanidade seja alcançado. Então, o desejo de Deus é salvar todos, restaurar todos. Então, a manifestação da misericórdia divina para com o ser humano prova o seu grande amor e desejo de que todos sejam recuperados. Então, esse foi o primeiro
ponto aqui do tópico 2, que nós falamos agora, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. O ponto 2 desse tópico fala vivificados por sua graça. Vivificados por sua graça, é uma continuação. Agora o autor está falando do capítulo 2, versículo 5, que fala: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, vai ser o ponto 3. Então, quando o apóstolo está falando, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então, meus irmãos, primeiro, o texto nos mostra a situação anterior, que é o que nós estamos comentando aqui. Primeiro, o texto bíblico fala da nossa condição anterior e depois o meio pelo qual nós fomos alcançados. Primeiro, a nossa condição anterior. Agora ele vai falar como é que nós fomos alcançados. Qual o meio de nós sermos alcançados? Literalmente traduzida a expressão nos vivificou com Cristo apresenta-se assim. Vamos fazer uma tradução literal. Nos fez viver com Cristo. Deus nos fez viver com Cristo, isto é, nos fez viver segundo o mesmo poder que vivificou a Jesus Cristo. Porque o mesmo poder que vivificou a Jesus Cristo vai ser esse mesmo poder que nos revivificará. Conforme Romanos 6, capítulo 4, 7, 8 e 11. Lá de Romanos está explicando isso bem claro. Então entendemos que pela morte de Jesus morremos com ele, para que em sua ressurreição com ele ressuscitarmos. Essa nova ressurreição, meus irmãos, é espiritual, pois indica a vida nova, ou seja, a nova vida recebida. Pela cruz morremos para o pecado e pela ressurreição ganhamos nova vida em Cristo Jesus. E esta luta, irmão, é diária. Quando o pecador se converte, é regenerado, justificado por Deus, ele começa a andar em uma vida de santidade, porém existe uma luta diária, porque como a própria Bíblia fala, há uma luta entre o espírito e a carne. Porém, meus irmãos, dentro de nós, eu sempre gosto de falar essa comparação, dentro de cada um de nós temos um trono. Hoje, quando aceitamos Cristo, somos libertos dos pecados e das ofensas, o nosso trono está Cristo. Cristo é o nosso centro, é o nosso foco, é o nosso alvo. Porém, quem perdeu o trono ali está sempre brigando, sempre catucando, sempre tentando colocar-se, tirar Cristo do trono e governar a nossa vida. E essa briga é diária, mas pelo poder do Espírito Santo, o homem salvo, regenerado, justificado, que deseja andar segundo a vontade de Deus, ele domina os seus desejos, ele refreia a sua vontade, a sua inclinação para o pecado. Por quê? Porque ele é uma nova criatura em Cristo. Amém? E vamos agora para o terceiro ponto desse segundo tópico, para passarmos para o último tópico da lição. O terceiro ponto aqui fala: exaltados por sua graça. Exaltados por sua graça. Então vamos lá. A contínua comunhão do crente com Cristo lhe dá já nesta vida uma posição celestial, que alcançará sua plenitude na vinda do Senhor Jesus Cristo, visto que estamos nele quem? Em Cristo. E sendo seu corpo místico, como regenerados, podemos compreender o sentido dessa importante afirmação. Indica o terceiro estado de Cristo depois da sua morte. Primeiro, ele morreu e nós morremos com ele. Segundo, ele ressuscitou gloriosamente e nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. Terceiro, ele foi elevado ou exaltado às regiões celestiais na presença do Pai. E nós também fomos elevados com ele, participando da sua glória nas regiões celestiais. Estamos assentados nele
Isto é, fazemos parte do seu corpo místico e glorioso. Que corpo místico e glorioso é esse? É a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Então, a grande lição desse novo estado de vida espiritual da igreja nas regiões ou lugares celestiais é que o crente tem por obrigação estar acima do regime que governa este mundo. O crente tem que estar acima do regime que governa este mundo. Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Mas nós estamos em Cristo e Cristo já está sentado à direita de Deus Pai nas regiões, nos lugares celestiais. Então o crente, meus irmãos, tem por obrigação estar acima do regime que governa este mundo. É um crente que não se conforma com o mundanismo. É um crente que não se conforma com o pecado, que não usa a inversão de valores para justificar o seu mal, porque hoje em dia o bem se torna mal e o mal se torna bem. Há uma inversão, mas o crente não. O crente é regido pelo governo divino, porque ele tem a mente de Cristo. Então, o seu sistema é o de Cristo e por isso mesmo superior. O crente não deve se submeter ao sistema mundano, sobre o que Paulo aconselha, como eu falei para os irmãos, está lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo. Não é o mundo físico, como eu falei anteriormente, irmão, nesta lição. É o mundo espiritual. É o mundo que tem como príncipe o Satanás. É o mundo que faz o quê? Que no outro tempo nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, que é o mundo espiritual, o mundo moral, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o espírito que estava operando, que opera nos filhos da desobediência. Mas nós devemos não conformar-se com este mundo. Então isso significa não entrar na forma deste mundo, ou no curso deste mundo. Eu não me encaixo. É como se fosse aquela forma que tem o quadrado, o triângulo e o círculo. Não se encaixa. O círculo não vai se encaixar no triângulo nem no quadrado, não. É a mesma coisa aqui. É como se fosse uma comparação. Não conformar-se com este mundo significa eu não entro na forma deste mundo. Esse mundo não é adequado para o cristão. Mundo espiritual que nós estamos falando, irmão. Amém? Então nós encerramos esse tópico 2, vamos para o último tópico da lição bíblica, que é o tópico 3. Tópico 3 nos fala: a salvação não vem das obras. O primeiro ponto, o autor fala: graça como meio de salvação. Graça como meio de salvação. Isso se encontra lá no versículo 8 de Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, assim nos fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Primeiro ponto, graça como meio de salvação. Pela graça sois salvos. Esse versículo indica a fonte da salvação. Qual a fonte da salvação? A graça de Deus. A continuação do texto aponta o meio de alcance. Qual é o meio de alcance? É a fé. Porque diz, sois salvo por meio da fé. Uma das grandes finalidades da redenção é a manifestação da graça de Deus. A fé é o instrumento para se obter a salvação. A graça de Deus foi manifesta na pessoa de Jesus, pois ele conquistou esta salvação. E como essa graça nos alcança? É a graça preveniente de Deus. Porque o homem por si só não tem condição de se chegar para Deus. Há um erro que muitos pregadores cometem, que é aquele erro, aquele jargão cristão. Quando o pregador está fazendo um convite lá para as pessoas não confessas, ele fala o quê? Dê o primeiro passo para Deus, que Deus vai dar 2 até você. É história de carochinha.
O homem, por si só, não tem capacidade de se chegar para Deus. Por isso, essa graça preveniente, o que é que ela faz? Ela restaura o arbítrio do homem, e essa restauração faz com que o homem tenha condição de aceitar esta graça de Deus ou de rejeitá-la. Então, meus irmãos, é a graça preveniente de Deus. Porque dá a entender, quando a pessoa fala isso, dê o primeiro passo para Deus, que Deus vai dar dois até você, dá a entender que é atitude do homem, que ele toma posição. O homem não tem condição de obter a salvação por si só. Deus, se não derramar a graça preveniente sobre aquele homem para restaurar o seu livre-arbítrio espiritual caído, o homem não tem condição de se chegar para Deus. Por isso, essa graça preveniente liberta o livre-arbítrio deste homem e faz com que ele tenha possibilidade de rejeitar ou aceitar a graça divina. É como uma regeneração parcial. Nós falamos, não sei se os irmãos já comentaram sobre isso, mas é uma regeneração, meus irmãos. É uma regeneração parcial que Deus dá naquele momento para que o homem tenha o seu arbítrio liberto, para ele tomar a decisão de rejeitar a graça ou aceitar a graça. Porque se o homem tivesse o livre-arbítrio pleno, o homem teria condição de se chegar para Deus sem Deus o chamar, mas não. A graça de Deus é derramada sobre aquele homem, a graça preveniente cai sobre aquele homem, o seu arbítrio é liberto, ele sofre uma regeneração parcial, que não é a regeneração para a salvação, mas é a regeneração para o arbítrio ser liberto, e daquele momento, com aquela graça preveniente de Deus derramada sobre o homem, ele tem a condição de aceitar ou rejeitar a graça de Deus, porque Deus chama a todos, e o homem tem o poder, vamos falar assim, o poder, ele tem a liberdade, o melhor termo seria a liberdade de rejeitar ou aceitar a graça de Deus. Então, meus irmãos, vamos parar com esta conversa de falar para o homem dar o primeiro passo para Deus. Se você der o primeiro passo para Deus, Deus vai dar dois até você. O homem por si só não tem condição. O mérito da salvação do homem é exclusivamente de Deus. Não é o arbítrio do homem que leva o homem à salvação, ou seja, não é o próprio homem, o homem não tem condição. O mérito da salvação é exclusivamente de Deus. Amém, irmãos? Neste ponto, quero que os irmãos frisem bem isto. O mérito da salvação é do Senhor Jesus Cristo. É a graça de Deus, é exclusivamente de Deus a salvação do homem. O homem não é salvo pelo seu arbítrio, não é salvo por suas obras, o homem é salvo exclusivamente por Deus, porque a palavra de Deus é bem clara, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é exclusivamente um dom de Deus, Nós não merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, derramou sobre nós a sua graça, e nós, os que aceitaram, estamos caminhando para o céu, para Nova Jerusalém, e aqueles que rejeitaram estão caminhando a passos largos para o lago de fogo, que é o destino final de todos os que não aceitarem a Cristo durante este tempo, porque Cristo voltará e a porta da graça, como se fala, vai se fechar. Amém? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido isto aqui, esse ponto que é bastante importante nesta lição. Este tema é bastante importante porque a graça como meio de salvação, ela é exclusivamente de Deus. O homem não tem condição de se chegar para Deus se Deus não derramar sobre ele a sua graça preveniente para libertar o arbítrio espiritual caído, porque com essa graça preveniente derramada sobre o homem tem seu arbítrio espiritual restabelecido para que ele possa escolher entre rejeitar ou aceitar a graça, porque a graça de Deus, ela é resistível. Outro ponto que eu quero frisar bastante, a graça de Deus é resistível, Amém? Ponto 2. Obras como evidência de salvação. Amém? Nós agora falamos do
como o homem é salvo por meio da graça, mediante a fé. E agora nós vamos na condição de já salvo, que são as obras como evidência de salvação. Ele usa o versículo 9, que fala, Efésios capítulo 2, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Está falando aqui ainda da salvação do homem. Ou seja, que a graça de Deus, a salvação, não vem do homem, não vem pelas obras. Então, meus irmãos, o versículo 9 diz, não por obras se alcança a graça de Deus. Não é por obras que se alcança a graça de Deus. Enquanto o versículo anterior afirma que essa graça é dom de Deus. Não se compra nem se vende, independente de mérito humano. Ela é independente de mérito humano. Então a salvação se recebe pelo ato da fé, sem obras da lei. Gálatas 2,16. 2 Timóteo 1,9, Tito 3,5, fica como referência para os irmãos ali, que sem as obras da lei, a salvação não é pelas obras. E o versículo 10, ele mostra o resultado da obra salvadora. O que diz lá em Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, o versículo 10, o que é que ele nos mostra? Mostra o resultado da obra salvadora. Ele mostra o resultado da obra salvadora, porque fala como? Somos feitura sua. Somos feitura sua. Isso significa o quê? Que fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. Então, no ato da criação no Éden, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Com a queda e o pecado, essa feitura divina foi arruinada. E essa imagem do divino no seu interior foi o quê? Foi distorcida. Então, Deus, no ato de recriação do homem interior arruinado, que o homem estava arruinado, fez uma nova criatura, a imagem de quem? A imagem agora de seu Filho, Jesus Cristo. Como referência, a gente pode falar Efésios 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, refeitos, o ser humano agora refeito de suas ofensas e pecados, então agora podemos agora andar no novo caminho e fazer as boas obras. O fazer boas obras, meus irmãos, independe da vontade do regenerado. Eu quero deixar isso bem claro, fazer boas obras independe da vontade do regenerado, porque isso é parte de sua vida nova. Isso é parte de sua vida nova, isso depende da sua vontade. Se você é uma nova criatura em Cristo, você não vai ficar procurando fazer boas obras para obter mérito, para obter reconhecimento, não. Isso já está na vontade do regenerado, independente, é independente de sua vontade. Você por si só, por já ser liberto em Cristo Jesus, essa sua vontade já é normal. Você não faz em busca de mérito. Não faz buscando reconhecimento. Não, porque isso independe da vontade. Porque isso já é parte de sua nova vida. Isso já faz parte de você. Já é parte do seu ser. Então isso está em consonância com o objetivo da nossa eleição. Conforme está escrito lá em Efésios 1, versículo 4. Fala como lá? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, meus irmãos, as obras, ela é uma evidência, sim, do crente salvo. Ela é uma evidência do crente salvo. Amém? Mas ela não é o alcance para a salvação. Isso que os irmãos fique bem claro para os irmãos. A obra é uma evidência da salvação, porém ela não é mérito à salvação.
Porque hoje, quem nunca ouviu alguém falar, eu faço tão bem as pessoas, eu ajudo fulano, ajudo ciclano, ajudo tal instituição, faço aquilo outro, como se aquilo fosse meritório para ele alcançar a salvação, mas não é. Cristo não morreu de balde. A salvação é exclusivamente de Deus e isso acontece pela graça de Deus. É um ato exclusivamente de Deus, não vem do homem. Como eu falei, irmãos, não existe essa historinha de o homem dar o primeiro passo para Deus e Deus vai dar 2 ao homem, não. O primeiro passo é de Deus, o segundo passo é de Deus, o terceiro passo é de Deus. Todos os passos são de Deus, porque a salvação é exclusivamente de Deus. O mérito da salvação é de Deus. Se Deus não tomar iniciativa e derramar graça preveniente sobre o homem, ninguém chegaria à salvação, porque o homem por si só não consegue alcançar a salvação, porque a própria palavra graça significa favor imerecido. Então o homem não merecia, mas Deus, pela sua misericórdia, buscou e alcançou o homem e está levando a sua palavra a todos. Todos que quiserem receber alcançarão a salvação. Então a salvação é o mérito exclusivamente de Deus. O ser humano não tem condição de, se por si só, voltar-se ao Criador. Friso mais uma vez, meu irmão. Eu tenho que frisar isso bastante, porque eu vi ao longo da lição 3 muitos erros teológicos em relação à doutrina da salvação, a doutrina soteriológica no caso, em relação à graça, o alcance da expiação de Cristo, o alcance da salvação de Cristo, meus irmãos, é para todos. Para todos. Deus morreu por todos, porque a expiação de Cristo é ilimitada. Não foi para aqueles que iam ser alcançados, não. A salvação que Cristo se propôs, porque ele disse: eu vou, meu Pai. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. Como ele fazendo a vontade do Pai, ele veio e se entregou e morreu por todos. Todos. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando esse subsídio. Antes de encerrar, rapidinho, vou passar agora aqui uma última mensagem que se encontra lá em Marcos, capítulo 14, versículo 25. E também está em Mateus 26, 26, se eu não me engano, que quando Cristo estava falando ali, ele fala: isto é meu sangue. Isto é o meu sangue. Aí, escute o que eu vou falar aqui. E depois, quando eu falar, não é palavras minhas, é palavra de alguém, só para acabar com essa ladainha de expiação limitada. Então vamos lá. Abre aspas. Marcos 14, 24. Isto é meu sangue. Aí, já tenho advertido, quando é dito que o sangue é derramado, como em Mateus, pela remissão de pecados, como nestas palavras somos dirigidos para o sacrifício da morte de Cristo. E negligenciar esse pensamento torna impossível qualquer celebração devida da ceia. De nenhum outro modo as almas fiéis podem ser satisfeitas, se não podem crer que Deus está contente com elas. Então, observe agora, irmão. A palavra muitos não significa uma parte do mundo apenas, mas toda a raça humana. Jesus contrasta muitos com um, como se dissesse que não seria redentor de uma pessoa apenas, mas iria à morte para libertar muitos de sua culpa maldita. É incontestável, preste bem atenção, irmão, nessa última frase, é incontestável que Cristo veio para a expiação dos pecados do mundo todo, fecha aspas. Agora, sabe quem foi que falou isso? Sabe quem foi que falou isso? Muita gente não sabe. Foi Calvino. Calvino nunca foi a favor da expiação limitada, como os calvinistas e muitos arminianos pensam. Calvino era um adepto da expiação ilimitada. E ele fala bem claro aqui, a palavra muitos não significa uma parte do mundo apenas. Ele fala, mais toda a raça humana. Então, meus irmãos,
Eu uso as palavras de Calvino. É incontestável que Cristo veio para a expiação dos pecados do mundo todo. Então, o alcance da salvação de Cristo é para todos. Cristo morreu por todos e não para aqueles que vão ser apenas alcançados, só os eleitos, não. Cristo morreu por todos. Eu vou deixar referência aqui para quem quiser procurar lá, procura lá e vê se não foi Calvino que escreveu no seu livro lá. Eu não sei pronunciar a pronúncia em inglês, mas eu vou deixar referência. Eternal Predestination of God. É o capítulo 9, parte 5. Amém? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. As nossas aulas são bastante simples, de fácil entendimento, compreensão, com o objetivo de levarmos o Evangelho de Cristo verdadeiro, sem distorções, sem heresia, mas aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, que nós estaremos a seu dispor para assim respondermos e chegarmos a um denominador comum de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele nos deixou para levarmos o Evangelho a todo mundo, porque o alcance da morte de Cristo é para todo mundo. Deus abençoe a todos, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo.